certeza que Jesus vai abençoar essa pessoa, como vai abençoar você também, em nome de Jesus. Irmãos, eu disse pela manhã que essa mensagem aqui, talvez a gente precise de uns 3 domingos para terminar. É uma palavra extensa, a gente não está acostumado a fazer série de mensagens, mas a gente precisa falar aqui o que Deus colocou no nosso coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel capítulo 4, e que você fique atento, tá bom? Não deixa nada te distrair, fique atento à palavra de Deus, anota aí o que você puder anotar. Tenho certeza que Jesus, em algum momento da mensagem, vai explodir no teu interior aí uma rema, algo que é para você, que serve realmente para você agora, hoje. Então que você possa estar atento à voz do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse ambiente espiritual, onde nós podemos tocar o divino. Obrigado porque nós temos liberdade, Senhor, de te adorar nesse lugar. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui como família espiritual. Os santos estão reunidos aqui, Senhor. Somos santos sim, não somos santos porque somos perfeitos. Somos santos porque acreditamos e recebemos o teu sangue sobre nós. O sangue que nos purifica e nos limpa de todo o pecado, como nós falamos aqui. O Cordeiro Pascal, nós aceitamos na nossa casa, na nossa mesa, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. A diferença de uma casa que tem Deus para uma casa que não tem Deus é o sangue, irmãos, nos umbrais da porta. A diferença de uma casa que tem o Senhor e de uma casa que não tem a presença de Deus é o sangue do Cordeiro. É alguém que entrega a sua vida e diz: eu quero ser lavado pelo sangue, eu preciso do sangue. Sem o sangue eu não tenho acesso. Sem o sangue do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu não tenho perdão, eu não sou limpo, eu não sou lavado. Nós precisamos do sangue, que o sangue possa ser derramado sobre nós, e que o sangue esteja nas nossas casas, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 15, vamos lá. Era Eli é o sacerdote, julgou Israel por 40 anos. Era Eli da idade de 90 anos, os seus olhos já tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli, o homem aqui é o mensageiro que está voltando da guerra contra os filisteus: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Então perguntou Eli: o que sucedeu, meu filho? Respondeu o mensageiro que trazia as novas: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande mortifício entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, preste atenção nisso. O mensageiro, quando fez menção da arca de Deus, o mensageiro trouxe notícias horríveis para o sacerdote Eli, dizendo que Israel, muita gente tinha morrido, que os filhos de Eli, Ofni e Finéias tinham morrido. Mas quando o mensageiro faz menção que a arca de Deus foi tomada, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel por 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus fora tomada, preste atenção, de que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô, ou Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Jesus, nós estamos na tua presença, fala conosco, o teu Espírito Santo tem a liberdade, que o Senhor possa arrebatar os nossos corações aqui. Abençoa quem está aqui presencialmente, quem está online, abençoa todas as famílias, Senhor, que estão conectadas conosco para ouvir a tua palavra,
Em nome de Jesus, quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, desde quando Deus ele levanta Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés fica 40 anos no palácio no Egito, depois mais 40 anos no deserto para ser desintoxicado do Egito. Com 80 anos ele ouve Deus falando com ele numa sarça. E olha o que Deus fala para Moisés numa sarça. Deus diz o seguinte: Moisés, eu já desci ao Egito para livrar o meu povo da escravidão. Até aquele momento nenhum milagre tinha acontecido, nenhum libertador tinha se levantado. Mas Deus, quando está falando com Moisés, ele diz o seguinte: eu já desci ao Egito e já livrei o meu povo. Quando Deus desceu ao Egito, não quando ele está falando com Moisés, mas quando Moisés nasceu. Quando Moisés nasce, já é a resposta de Deus para aquele povo, porque de forma milagrosa, era um momento de perseguição. O faraó está mandando matar os meninos, porque ele sabe que tem um libertador para nascer. Então a mãe de Moisés faz uma cesta de junco e coloca ele no rio, e Moisés vai parar dentro do palácio. Nós conhecemos a história. Por que eu estou dizendo tudo isso? Veio as pragas, lembra? As pragas vieram sobre o Egito, e Faraó, mesmo resistindo, num determinado momento, ele entende que precisa libertar o povo de Deus, que estava escravo por 400 anos. Então Moisés e o povo, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, são libertos da escravidão. Eles estão indo para uma direção, eles têm um só caminho. Qual o caminho? Para a terra prometida. Eles estão saindo do Egito e eles estão indo para uma terra que Deus prometeu. Deus tinha uma promessa, Deus tinha falado que ia levar o seu povo para uma terra prometida. Então eles estão a caminho, muitos milagres acontecem. Num determinado momento, quando o povo de Deus está encurralado, porque o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e aí Faraó muda de ideia e manda os seus carros e cavaleiros atrás do povo de Deus. Só que na frente está o mar, e atrás está vindo as carruagens de Faraó. De repente, se levanta uma coluna de fogo entre o povo de Deus e os inimigos. A Bíblia diz que aquela coluna de fogo para os inimigos era terror, mas para o povo de Deus era calor e era segurança. A Bíblia diz que aquela coluna de fogo era terror e abismo para os inimigos do povo de Deus, mas a mesma coluna de fogo para o povo de Deus era calor, era segurança, era Deus dizendo: eu estou protegendo vocês da perseguição dos inimigos. O mar se abre, o ruache de Deus vem e abre o mar, o povo passa pelo mar a seco, indo rumo à terra prometida. Nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Lá, depois das primeiras tábuas, porque Moisés sobe na montanha e Deus dá as leis para Moisés. Mas quando Moisés desce a montanha, o povo está fazendo bezerro de ouro, porque Moisés demorou lá no alto da montanha. E o povo tem necessidade de um Deus. O povo aprendeu assim, 400 anos no Egito. Eles precisam fazer algo que eles possam tocar, que eles possam ver. E alguns, a grande maioria, derrete o ouro que eles tiraram, que vieram com eles do Egito, para fazer o bezerro. Alguns remanescentes guardam aquele ouro para a hora certa, mas a maioria entra no meio da multidão, me leva que eu estou aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E eles dão o ouro dele para fazer o bezerro. Quando Moisés está descendo a montanha, ele escuta um barulho, que não é um barulho nem de festa de alegria, nem de festa de tristeza. É um barulho estranho, porque o povo está adorando outro Deus. Então Moisés quebra as primeiras tábuas, e depois Moisés vai subir de novo, e Deus vai dar as tábuas da lei, dos mandamentos, que não são 10, são 613. Deus vai dar para Moisés, e a partir de agora, o povo vai ter as medidas de um tabernáculo móvel que Deus vai dar, as cores dos tecidos, as medidas dos utensílios, porque nesse tabernáculo móvel, aonde o povo vai ter que caminhar, eles têm que ser muito desapegados. Por quê? Porque eles vão seguir a nuvem.
Êxodo capítulo 13 diz que existe uma nuvem, e quando a nuvem anda, eles andam. Quando a nuvem para, eles param e armam acampamento. Então eles precisam ser muito desapegados, porque eles não sabem quanto tempo vão ficar, porque se a nuvem movimentar, eles têm que armar acampamento e ir atrás da nuvem. Aonde a nuvem para, tem maná no outro dia pela manhã. Aonde tem nuvem, tem provisão. Aonde as pessoas estão na direção do Senhor, terá a provisão do Senhor também. Aleluia. Aí eu queria 150 canelas comigo aqui nessa noite. Não é onde tem pão que a nuvem está, é o contrário. É aonde a nuvem está que tem pão. Então o povo precisava estar atento. Eles armavam acampamento na região central, ficava o tabernáculo móvel, onde tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, uma caixa com querubins em cima, numa tampa, onde ali tinha alguns elementos dentro daquela arca. Aquela arca simbolizava o próprio Deus no meio do povo, a presença do Senhor no meio do povo. Desde que a arca foi construída, com as medidas, a madeira correta, a quantidade de ouro, Deus deu tudo, irmãos, porque o modelo está pronto. Quando Jesus nos ensina a oração modelo dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é, Sandro, no céu. Ou seja, tem um modelo no céu, que a gente precisa replicar na terra. O modelo da arca foi replicado, e agora eles estão caminhando rumo à terra prometida, seguindo a nuvem, seguindo o mover de Deus. Eles não têm uma bússola, eles têm a nuvem. A nuvem anda, eles andam. A nuvem para, eles param. E aí, num determinado momento, é interessante, irmãos, que Deus vai levantar por 300 anos, escute isso, a arca de Deus. Depois que o povo de Deus entra na terra prometida, a arca vai ficar, desde quando ela foi construída, ela fica 300 anos numa cidade chamada Siló. Por 300 anos a arca da aliança, a arca do concerto, o próprio Deus, a presença de Deus no meio do povo, ela fica 300 anos numa cidade chamada Siló. Ela nunca foi tomada. É inimaginável a arca da aliança sair do meio do povo hebreu. Ela precisa estar no meio do povo. Deus levanta um sacerdote chamado Eli, e por 40 anos ele julga Israel. Só que agora ele está velho, cego, pesado e velho. Ele já não consegue enxergar tudo. E os seus filhos, que também são responsáveis por cuidar das coisas do templo de Deus, os filhos de Eli estão desviados. As pessoas trazem oferta na igreja de Eli, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desviam a oferta. Tem gente envolvida nos ministérios, mas com as mãos sujas, não com as mãos limpas. Ofni e Finéias são filhos dos sacerdotes. Eles são responsáveis para que o fogo do candelabro nunca se apague, para que as coisas estejam organizadas para os sacrifícios que acontecem ali no átrio. Mas eles não têm temor a Deus. Eles não têm hora para começar, não têm hora para terminar. Eles estão dando mau testemunho, eles estão desviando a oferta. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo para você. O que se requer de um homem e de uma mulher de Deus, quando põe a mão no arado, é uma coisa só: pureza e santidade. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos nos santificar todos os dias na presença do Senhor. Mãos limpas. Mãos limpas tem aquele que, ainda que erre, ele se arrepende de verdadeiro coração, de forma genuína, e diz: Senhor, eu não posso continuar com isso, e continuar nessa mistura, colocando a mão nas coisas sagradas e santas, e fazendo tudo isso que eu estou fazendo. Deus não gosta de mistura, irmãos. Quando Deus fala com Moisés lá atrás, na sarça que eu te disse, a primeira coisa que Deus fala para Moisés:
Porque alguns teólogos dizem que a roupa já não era mais a roupa do Egito que Moisés usava depois de 40 anos. As coberturas já não eram mais, mas a sandália provavelmente ainda era a mesma sandália que Moisés usava no Egito. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés quando ele sobe no Monte Santo é: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. É Deus dizendo: eu não gosto de mistura. Ainda que você seja falho, fraco, debilitado, eu estou disposto a te levantar da sua fraqueza, mas seja sincero na minha presença. Irmãos, Deus não gosta de coisas ocultas. Deus não gosta de vida dupla. Deus não tem nada com isso. Ainda que a gente peque, ainda que a gente erre, existe um Deus. Nós estávamos cantando aqui, começamos o culto dizendo isso: o Cordeiro Pascal que tira o pecado, Ele tem poder para tirar o pecado, para lavar o pecado. Eu preciso desse sangue, você precisa desse sangue. O que nós não podemos é estar na mistura, fazendo a obra de Deus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os irmãos ainda eram fiéis. Os irmãos da igreja de Eli ainda eram obedientes por temor a Deus, mas não tinham testemunho da família sacerdotal. Porque assim tem que ser. Ainda que alguém dê mau testemunho, eu não vou deixar de ser fiel a Deus porque alguém está dando mau testemunho. Eu vou continuar fazendo o meu propósito, eu vou continuar seguindo a minha fé, eu vou continuar adorando o meu Deus. Porque, querido, como em todo lugar, maus testemunhos e bons testemunhos existem. Agora tem gente que é mosca, né? Que só vê a coisa ruim. Você saiu, irmãos, você já não faz mais parte do problema, você faz parte da solução. Não, você não pegou o que eu falei. Você não faz mais parte do problema, você não faz parte, você faz parte da solução. Agora, você está numa posição que ao invés de você falar: para que isso? Olha só o que fizer. Olha só, você vai lá e resolva. A nuvem, ela não para sobre Moisés, a nuvem para sobre uma comunidade. A nuvem para sobre um povo, a nuvem para sobre uma igreja. E a igreja não sou eu sozinho, a igreja somos nós. Aleluia. Então o que se requer de alguém que está com a mão no arado é sinceridade de coração, temor a Deus, pureza, santificação. Irmãos, santificação é um processo diário. Todo dia eu preciso me desviar do mal, como disse Jó. Todo dia eu preciso guerrear com algumas coisas. Todo dia eu preciso me posicionar para não ser engolido por algumas coisas. Nós precisamos andar assim: orai e vigiai. Orai e vigiai. Agora mesmo os filhos de Eli já não tinha mais voz. Sabe o que diz o primeiro versículo do capítulo 3? Que as visões eram raras, a palavra do Senhor era rara, nada era mais frequente. Por quê? Porque não tinha mais um sacerdote para dar ordem, não tinha mais um sacerdote para dar direção para o povo, não tinha mais um sacerdote para instruir, para discipular o povo de Deus. Então as visões eram raras e a palavra também. Então o povo está perdido, porque a família sacerdotal está perdida. O homem que Deus levantou está velho, cego e pesado. E os filhos que estão envolvidos em tudo estão fazendo um monte de bobagens. É nesse contexto que se levanta uma guerra. Os filisteus estão vindo contra o povo hebreu. E sem direção, duas guerras acontecem. A primeira, eles vão sem direção. Repita comigo: não vá sem direção. Fala para quem está do teu lado: não vá sem direção. Se você não tem direção, não saia do lugar. Se você não sabe o que fazer, não saia do lugar. Quer um conselho, Canela? É para alguém aqui. Está em dúvida do que fazer? Não saia do lugar. Espere a resposta do alto, espere a resposta de Deus, espere a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo para você. Se você não sabe o que fazer, não saia do lugar. Por quê? Porque eles sem direção, eles vão para a guerra. Deus não mandou, porque era normal o povo de Deus, porque a arca está lá no meio deles. Eles entram em busca, em oração, para saber: é para entrarmos nessa peleja ou não?
Irmãos, tem guerra que você não pode entrar, porque essa guerra não é tua. Outra coisa, tem guerras que você não pode entrar, porque não é o tempo de entrar nessa guerra. Então, se não tem direção, fica na tua. Baixa a bola, dá glória a Deus e busca a direção do Senhor. Ele não se calará diante da tua necessidade de respostas. Ah, meu Deus, estou sentindo Jesus aqui. Jesus já mudou toda a palavra, aleluia. E aí eles saem sem direção, e o que acontece? Uma tragédia. 4.000 homens morrem na primeira batalha. Voltam cabisbaixos, arrependidos, sem direção. Por quê? O povo está realmente perdido, sem direção. Foram porque alguém falou, vamos lá. Ofni e Finéias disseram, tem que entrar nessa guerra. Mas eles estão desviados, afastados. O que acontece? Mataram 4.000 homens nossos. Irmãos, às vezes a gente acha que algo está ruim. Pode piorar. Se você não buscar a direção de Deus, pode piorar. Até o que tem lhe será tirado. Porque a primeira é sem direção, e agora é por manipulação. Porque Deus não mandou entrar na segunda batalha, e porque morrem 4.000 homens na primeira batalha, Ofni e Finéias dão ordem para pegarem a arca de Deus e colocarem na frente e irem contra os filisteus. Deus não mandou. Isso é manipulação. Quem não tem direção, já vai começar a manipular. O que é manipular? É mover com a sua própria mão. Escute, decida que Deus mova as suas coisas, não a sua mão mova as suas coisas. Eles manipulam. Por quê? Porque a presença de Deus é garantia de vitória. Sem direção não é. Eu sou de Deus, Paulo. Eu sou de Deus, vou enfrentar esse negócio. Se Deus não mandou você ir, você vai se arrebentar todinho. Vai chegar todo malamanhado, arrebentado. Ô Senhor, por que o Senhor não foi comigo? Eu não mandei você ir. Senhor, eu pensei que era ele, olhos azuis. Ele jogou o cabelo assim, eu falei, uau, é ele. É o meu sonho. É o meu Isaac. É a minha Rebeca. Aí Deus usa um irmão, vigia. A palavra veio 3 dias atrás. Toma cuidado que vai vir um prato na tua frente. Mas eu não quero saber, o meu coração está me guiando. Aí volta assim, irmão, todo arrebentado. E o pior é que não é por fora, é aqui dentro. A recuperação mais difícil é essa aqui. Porque o machucado, o roxo passa, a ferida cicatriza. Agora aqui demora mais. Ei, Jesus, fala mesmo. Fala mesmo, Jesus. Aqui dentro é mais difícil, tem que se abrir, tem que fazer o caminho de volta, tem que ter arrependimento, tem que reconhecer que errou, senão não há cura, irmão. Não há cura. Eles pegam a arca da aliança e eles vão para cima dos filisteus. Eli está sentado numa cadeira na casa dele, olhando para a estrada que os soldados deveriam, que o povo que foi guerrear deveria voltar. Irmão, sabe quando você está com um twin aqui, que você fala, tem alguma coisa que vai dar ruim. Sabe aquele negócio que você entra, mas você fala, vai dar ruim. Aquele sentimento, não é pressentimento, irmão. É cristosentimento. É o Espírito Santo falando assim, ai, já foi. Não era para ter feito, não era para ter falado. Ele está lá nessa expectativa, mas está cego, pesado e velho. Não pode fazer nada. Estão fazendo besteiras, mas o homem que um dia ouviu Deus, um homem que um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, então ainda resta um pouquinho de, não era isso que deveria ter sido feito, não poderiam ter levado a arca, e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando de repente, lá na estrada, vem um cara correndo, o cara vem correndo, mensageiro, Eli, eu voltei das fileiras, lá da batalha, o senhor não sabe, que foi meu filho,
30.000 homens morreram. Meu Deus. Na segunda batalha, 30.000 homens morreram. Tá, mas fala, o que mais aconteceu? Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, morreram também. Mataram seus filhos. Meu Deus. Mas, escuta, tudo isso é uma tragédia. Mas cadê a arca? Olha a notícia que ele está recebendo. 30.000 homens morrem, os filhos morrem. Mas qual é o interesse dele? Cadê a arca? O interesse de alguém que sabe que a presença está acima de tudo, irmão. O coração de alguém que sabe que pode perder tudo, só não pode perder a presença. O coração de alguém, Jean, que sabe que muita coisa pode passar pela nossa vida, pode escapar das nossas mãos, a gente pode perder, mas a presença não pode. E ele fala, cadê a arca? Aonde está a arca? O homem fala, tomaram a arca do meio do povo. A tragédia é tão grande, irmãos, que ele cai, bate o pescoço e morre. Quando ele ouve falar que a arca foi tomada. Nesse momento, a esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, está grávida, está para nascer. Quando ela escuta que o sogro morreu, o marido morreu, mas olha que interessante, quando ela escuta que a arca foi tomada, ela tem dores de parto, a criança nasce, e ela põe o nome da criança de Icabode. Cabode é o peso da glória, Icabode é foi-se a glória de Deus. Irmãos, faz 26 anos que eu sirvo a Jesus. Às vezes a gente tem uns repentes na nossa vida. Você já parou para pensar onde você estaria hoje, se Jesus não tivesse te encontrado? Você já parou para pensar aonde você estaria hoje, se Jesus não tivesse mudado o curso da tua vida? Eu acho que eu estaria morto, de verdade, eu acho. Pelo rumo que eu estava seguindo. Onde você estaria? Você estaria casado, com família? Você estaria... Como você estaria? A gente precisa refletir nisso, sabe por quê? Porque isso precisa trazer temor no nosso coração. Eu estou falando de quem está firme, tá? Eu não estou falando de quem brinca com a presença de Deus. Quem fala que é cristão, mas vem na igreja de vez em quando, tem aquele compromisso miserável, raso pra caramba. Não, eu estou falando de militante espiritual, de cristão. Eu estou falando de protestante. Gente que se posiciona, nossa raiz é protestar. Gente que fala, não, aqui não. Está lá na sala de aula, na faculdade, o professor está cheio de ideologia, está roubando o seu tempo que você está pagando. Tem alguém que se levantar, um crente, e falar, ô senhor, faz favor de dar matemática para mim, que eu não estou pagando faculdade para ouvir o que você pensa a respeito de ideologia. Eu quero aqui para aprender, estou sentado aqui para aprender. Crente que se posiciona, irmão. Gente de pegada, sabe, irmão? Me mandaram um vídeo. Eu dei tanta risada, mas tem um palavrão no vídeo. Mas ele fala assim, o cara não tem... Um pastor falando de um ministro de louvor. Quem já viu isso? Quem ouviu isso? Pois o menino, ele não tem pegada, o pastor está falando. Ele não tem o catapicture. Ele não tem o prime. Sabe, gente que não tem vontade, irmãos. Não tem um catapicture. Gente que deixa a vida me levar, a vida leva eu. A arca é tomada do meio do povo. Querido, só de pensar de uma vida sem Deus, misericórdia. Uma vida seca, aonde eu preciso decidir pelos meus olhos.
Deus nos tirou desse ambiente seco, aonde eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser bem sucedido, eu posso ter resultado, mas resultados não tem a ver com a aprovação de Deus. Então a vida é seca. Deus nos tirou desse ambiente, nos colocou num ambiente aonde você tem a revelação, a graça de Deus, o favor imerecido te alcança. Ontem eu vi uma cena, irmãos, a gente foi pregar, essa semana foi bem intensa. A gente foi em algumas igrejas da Rocha, 2 delas estavam fazendo aniversário, a Rocha Aricanduva e a Rocha Alphaville. E ontem eu estava lá em Alphaville, a gente saiu para ir para a igreja de Alphaville. Eu peguei uma rua assim, tinha um ponto de ônibus, e a gente viu uma cena, eu e a pastora Fabiana vimos uma cena incrível, irmãos. O rapaz estava de joelho dobrado, ele estava com um pacotão assim, daquelas pipocas doces, ele ia começar a vender a pipoca no farol, e ele estava assim com a mão no pacote assim, ó, orando, casado, tinha aliança no dedo, pai de família, colocando Deus à frente, porque ele ia começar a vender a pipoca doce dele no farol. Coisa linda, a gente começou a chorar no carro. Agora sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente não coloca o Senhor à frente do nosso dia. A gente vai começar alguma coisa, a gente nem sequer ora, a gente se esquece de orar. A gente se esquece de colocar Deus à frente, de falar: Deus, eu estou indeciso, me dá uma direção. Deus, eu não sei o que fazer, me mostra o que fazer. Ele vai te responder, irmãos. O nosso Deus é um Deus que responde, aquele que clama vai ter respostas do Senhor. E aí o que aconteceu? Eles manipulam, e aquilo é horrível. A esposa de Finéias vai ter luz e põe o nome do menino de Icabô, porque aquilo realmente representa o que está acontecendo no meio do povo. A glória se foi. É inimaginável a arca da aliança não estar no meio do povo de Deus. Desde quando ela foi construída, nunca. Muita reverência, muito zelo, muito cuidado. E agora, por conta de manipulação, ela é tirada do meio do povo de Deus. O que acontece? Vem comigo aqui, presta atenção. Ela é colocada aos pés do Deus dos filisteus, lá na Filistia. O Deus dos filisteus chama Dagon, metade homem, metade peixe, uma estátua grande, imponente. E a arca é colocada aos pés. Por quê? Isso era cultural. Um povo que perdia a guerra, se eles capturassem o rei daquele povo, eles cortavam a cabeça, as mãos e as pernas, deixava só o tronco, para subjugar aquele povo, dizendo: olha o que nós fizemos com o seu rei. E todo o povo tinha um Deus, e tinha uma imagem que simbolizava aquele Deus. E o que simboliza o povo, o Deus do povo hebreu, é a arca. Então a arca é colocada aos pés de Dagon, porque o que aquilo significa? Vencemos o povo, vencemos o Deus, vencemos tudo. A arca está lá, aos pés de Dagon. Todo mundo vai dormir. A arca é colocada aos pés do Deus dos filisteus. Na calada da noite alguma coisa acontece. Irmão, quando você deita para descansar, Deus levanta para te guardar. Não, tem gente que veio aqui só para ouvir isso. Se você confiar no Senhor, você não terá mais insônia, você vai ter um sono do justo, porque saiba de uma coisa: o guarda que te protege, ele não dorme, ele não tosqueneja. A Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja. O que é tosquenejar, pastor? É essa piscada que a gente dá, tão rápida, tão veloz. O tecido, a pele, o pedaço de pele mais resistente do corpo humano, é esse aqui que guarda os olhos, as pálpebras. E a Bíblia diz que o guarda de Israel nem sequer tosqueneja para te guardar. Nem sequer ele tosqueneja. Você pode piscar rápido, mas ele nem sequer pisca para te guardar. Na calada da noite,
A arca foi tomada. A arca está lá no campo dos filisteus. Alguém de manhã vai lá cuidar. É muito zelo com a estátua de Dagon. Quando os servos entram para ver a estátua está caída na frente da Arca da Aliança. Não teve terremoto, nem milhares de homens poderiam derrubar aquela estátua, nem muitos homens poderiam derrubar aquela estátua. Ela está caída diante da arca. Estranho. O que aconteceu? Irmão, Deus defende a sua glória. Deus defende a sua glória. Eles colocam a estátua de pé. Passa mais um dia, alguma coisa acontece. Eles vão lá de manhã para ver a estátua de Dagon. E agora eles se surpreendem, porque a estátua está caída de novo. Só que sem a cabeça, sem as mãos, sem a parte de baixo, que é a parte do peixe, só o tronco, diante da Arca da Aliança. É Deus dizendo: levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra. O Espírito Santo acabou de falar comigo aqui. Você pode ter tido influências de outros deuses, mas agora nenhum outro Deus vai influenciar mais a sua vida, a não ser Jesus de Nazaré. Ei! É Deus dizendo: eu acabo com o rei do reino. A cabeça está cortada, as mãos cortadas, os pés cortados, só o tronco. É Deus dizendo: eu defendo a minha glória. Nenhum exército pode resgatar a arca. A arca vai voltar sozinha, porque Deus defende a sua glória. Não, eu vou repetir, você não pegou? A arca vai voltar sozinha, porque Deus defende a sua glória. Aleluia. Querido, logo depois disso, começa a pipocar um monte de doença no meio do povo. O povo filisteu começa a ter hemorroida, tumores de câncer, peste bubônica. Começa a pipocar um monte de doença no meio do povo. Eles pegam a arca que estava em Asdod e levam para Gaza, para uma outra cidade da Filistia. O povo começa a morrer com um monte de doença. A arca agora vai de Gaza para Asquelon. Em Asquelon as pessoas começam a morrer com um monte de doença. Eles pegam a arca e levam para uma outra cidade chamada Gat, também na Filistia, cidade filisteia. Todo mundo começa a morrer com tumores, com câncer, com um monte de coisa. Eles pegam a arca de novo, a quinta cidade, Ecrom, e todo mundo começa a morrer com um monte de peste, um monte de coisas acontecendo. Aí alguém fala: peraí, tem um porquê do que está acontecendo no meio da gente. Muita gente morrendo, peste para todo lado. Alguém diz: eu acho que é a arca. Desde quando a gente trouxe a arca para o nosso meio, muita peste, muita doença, muita enfermidade, todo mundo morrendo. Querido, preste atenção. Lembra que eu falei que a coluna de fogo para o povo de Deus era segurança, mas para o povo inimigo era destruição? Assim é a presença de Deus, sabia? Para quem não tem compromisso com Deus, a presença de Deus é um perigo. Para quem brinca com a presença de Deus, isso é um perigo, irmão. Mas para quem está sincero de coração, querendo servir a Deus com interesse e com integridade, é bênção. Muita gente morrendo. Os sacerdotes, os homens de governo se levantam e dizem: é por causa da arca. Vamos devolver esse negócio. Mas como vamos devolver? Alguém diz: vamos colocar numa carroça, pegar 2 vacas que acabaram de parir, que ainda nunca tiveram julgo sobre elas, e junto com os filhotes, vamos colocar a arca em cima. A arca era um caixote. E eles dizem o seguinte: vamos pegar todos os tumores, todas as pestes, vamos fazer como imagens de ouro, e vamos levar. A arca não pode voltar sem oferta. Nós queremos dar uma oferta de culpa. Os inimigos estão dizendo: Léo, não podemos mandar a arca só ela, nós precisamos de uma oferta de culpa para a gente se livrar disso.
E eles colocam outro caixote cheio de ouro dentro, que era oferta de culpa por aquilo que estava acontecendo, para que eles se livrassem daquele mortifício. E aí eles dizem o seguinte: como nós saberemos que não foi por acaso, que não foi casual o que está acontecendo? Porque pode ser que não seja a arca. Aí eles fazem o seguinte: se nós soltarmos as vacas aqui, Celso, na carroça, e as vacas forem mugindo num caminho reto até o campo lá em Betseme, que já era Israel, então é porque era a arca. Agora, se a arca desviar para a esquerda, para a direita, as vacas pararem, então o que aconteceu com a gente, o que sucedeu com a gente foi casual. Olha para mim, irmão, nada mais na sua vida é casual. Não, você precisa pegar o que eu falei. Nada mais na sua vida é casual. Ah, mas como aconteceu? Mas sabe por que aconteceu isso? Tudo tem agora um propósito. Tudo que aconteça, seja um ganho ou uma perda, tudo tem um propósito de Deus na sua vida, desde quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Acredite nisso. Não era casual. E a prova é que quando eles soltam as vacas, elas vão mugindo num caminho reto, porque Deus não pega atalhos. Deus não tem curva, irmão. A conversa de Deus não tem curva. A conversa de Deus é reta. E a carroça sai daqui num caminho reto e vai parar lá no campo do betsemita Josué. Os homens estão no campo lá, trabalhando. De repente vem umas vacas mugindo e para uma carroça no meio do campo. Aí uma galera chega lá perto para ver. Quando eles abrem o caixote das ofertas de culpa, é ouro. Eles saem pegando o ouro. Só que lembra que o povo não tinha instrução. Ou seja, por conta do vácuo de instrução, de uma geração que ficou sem saber quem era Deus, o que representava a arca, alguém vai dizer: abre esse outro caixote aí também, deve ter mais ouro. E aí é o filme do Indiana Jones, a arca perdida. Quando eles abrem a tampa da arca, 70 homens morrem fulminados, porque eles não sabiam que era a arca. Escuta, pai, mãe, olha aqui para mim. Acabamos de fazer uma apresentação de uma criança aqui. Inculque nos teus filhos o temor a Deus, a palavra do Senhor. Mais do que você deixar uma herança, deixe um legado. Mais do que você deixar bens, deixe o temor do Senhor cravado no coração dos teus filhos. Irmão, tem pai e mãe aqui que precisa urgente mudar a rotina. E na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, chamar os filhos e falar: filho, deixa eu contar uma coisa. Um dia, o pai estava passando por isso aqui, e o pai orou a Deus, e Deus veio com a provisão. Sabe, filho, um dia o pai estava perdido, sem saber o que fazer, e o pai dobrou o joelho, chamou a tua mãe e disse: Deus, nos ajuda nisso. E Deus veio com a direção, filho. Os nossos filhos precisam conhecer e ouvir os nossos testemunhos acerca da grandeza do nosso Deus e daquilo que Ele é capaz de fazer no nosso meio. Sabe por quê? Quando teu filho estiver velho, se Jesus não voltar e você nem estiver mais aqui, quando ele estiver também perdido, ele vai falar: eu lembro que o meu pai me disse um dia que ele estava sem direção, e ele clamou ao Deus de Israel, e o Senhor respondeu. E ele vai fazer exatamente aquilo que ele aprendeu na mesa de casa. Não é na escola, não é na rua, é na mesa de casa. Não é na faculdade, não é com os amigos, não é numa balada, é na mesa de casa que você vai inculcar o temor ao Senhor aos teus filhos. Não perca mais tempo. Essa é uma palavra de ordem, irmãos. Essa é uma palavra de ordem para nós, pais e mães. Para de deixar: deixa ele lá no videogame, deixa ele lá na série preferida. Chama o camarada para a mesa. Irmãos, quem é ímpio? Esses dias eu ouvindo o testemunho, uma moça que se converteu de alguém muito famoso, disse: olha, meu pai, todo mundo tinha que chegar em casa para a gente sentar na mesa para jantar.
Mas se tinha uma irmã minha que não ia atrasar, ia esperar, mas ele não negociava. Tinha que sentar na mesa. Vamos esperar todo mundo chegar. Valorizar a mesa. Porque na mesa eles tinham tempo de conversar. Eles estavam ali olhando um para o outro. Tá com comida na boca, né? Não dá para ficar mexendo nesse treco aqui. Tá ocupado com garfo e faca. Ainda assim a gente dá um jeitinho, né? Inculque nos teus filhos. Vale a pena. Vão ter dias que eles estarão sozinhos, precisando de Deus, precisando de ajuda, e eles vão clamar ao Senhor, e Deus vai responder, porque isso é legado. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus da Tetê e do Luiz, do Andrei, da Amanda e da Adriana. É o Deus da Manu. Deus é o Deus de gerações. A minha avó falava isso, o meu pai falava isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Levanta a tua mão, libera um pouquinho aí o que está dentro de você. Agradece a Deus, adora a Deus, pede para Deus, faz um pacto com Ele. Agora eu vou fazer isso, Senhor. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Bênção se derrame gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. Quem souber cante, vai. Eu não lembro. Por detrás, por diante, lado de ti, é contigo, é por 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 ti, é por ti, é por ti. Amém, amém, amém. Pega na mão de quem está do teu lado. Oh, amém, amém. Declare amém ao Senhor. Que Deus guarde as nossas gerações e que nós possamos aproveitar o tempo que temos para falar das grandezas de Deus. Você tem testemunho para contar. Você tem algo que Deus fez na tua vida, não é possível. Você tem um livramento, você tem um favor de Deus. Você tem aquele dia que você ouviu a voz do Senhor. Você tem algo para contar para os teus filhos. Não deixe de contar. Ainda que algumas coisas tenham acontecido, irmãos, que parece que acabou, a glória se foi, a glória vai voltar sozinha. Não, você precisa pegar. Ah, mas o meu filho não está na presença de Deus. A glória vai voltar sozinha. Ah, mas eu perdi o time, algumas coisas aconteceram. A glória vai voltar sozinha. Deus defende a sua glória. Ei! Braço devo te amos. Aleluia. Irmãos, aqueles homens morrem, 70 homens, e agora a arca é reinado de Saul, e por conta daquilo que aconteceu, o povo não tem instrução, o povo está sem direção, e a arca vai ficar na casa de um levita chamado Abinadab. Sabe quantos anos? 20 anos.
Todo mundo com medo. Morreu muita gente. Cuidado com esse negócio. Não existe mais a reverência que é necessária. Existe o medo. Medo é coisa de criança. Temor é coisa de gente adulta. Medo é coisa infantil, de filhos tecnons. Filhos ruins não têm medo, têm temor. O medo faz você não subir a montanha. O temor faz você entrar no meio das nuvens escuras aonde Deus está. Eles estão com medo da arca. E 20 anos a arca vai ficar na casa de Abinadab. Nenhum testemunho acontece. Por quê? Porque ninguém se relaciona com a presença da maneira correta. Deixa esse negócio quieto aí. Nem abre a porta aqui do quarto onde a arca está guardada, porque senão vai dar ruim. Medo. Não tenha medo de Deus, tenha temor. Deus está atraindo pessoas. Tem gente que não gosta de ler Apocalipse porque tem medo. É palavra de Deus. Essa é a carta de amor de Gênesis, Apocalipse, para uma igreja que ama o Senhor, está esperando a sua volta. Aleluia. Não tenha medo de Deus, tenha temor. Você não tem que fazer a coisa certa por medo. A minha mãe falou que se eu não faço isso, vai acontecer alguma coisa comigo. Não é por isso. É porque você ama. É porque é por amor. No reino de Deus nada é por imposição, tudo é por amor. É por amor que eu vou fazer a coisa certa. É porque eu reconheço o sacrifício dele na cruz do Calvário. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno. É porque eu amo a Jesus e quero ir para o céu. Por 20 anos a arca fica na casa de um homem e nenhum testemunho. Irmão, sabe o que é 20 anos na igreja e não tem um testemunho para contar? 20 anos indo na célula de terça, no culto profético de quinta, nas reuniões de domingo, passou no DNA, fez lá o crescer, e não tem um testemunho para contar, né? Meu Deus. Irmão, deixa eu contar uma coisa que ninguém nos ouça. Você acredita que tem gente assim? Por quê? Por quê, Júlio? Porque ainda não aprendeu a se relacionar com a presença. Deus é relacionamento. Desde Gênesis, façamos nós. Façamos nós. É família no céu, é família na terra, é comunidade, é igreja, é povo, é relacionamento. Irmão, você não gosta de relacionamento, tu não vai entrar no céu. Eu sou introvertido. Deus respeita você, irmão, mas na presença Deus quebra você. Eu conheço gente, irmão, introvertida, que quando sobe para, que está fluindo no chamado, é uma violência. Por quê? Porque no chamado você flui. No chamado nada te segura. Ah, meu Deus, levanta a tua mão, deixa eu liberar essa palavra. No chamado nada te segura. O medo não te aprisiona. O receio, os paradigmas, aquilo que te defraudou no passado, nada te segura. No chamado você flui. No chamado você fica irreconhecível. No chamado você vira um gigante. No chamado você flui na presença do Senhor. Ei, fala para o teu irmão, no chamado você é irreconhecível. Não tem gente que cresce, irmão. Não tem gente que aumenta de tamanho. Tem gente que aumenta de tamanho, que cresce quando está fluindo no chamado. Por quê? Porque está se relacionando com Jesus. Relacionamento. Relacionamento. Abre essa Bíblia aqui, ó. Faz o teu devocional, ora, coloca o seu dia diante de Deus, fala para os teus filhos as maravilhas do Senhor, organiza a tua vida, enche os teus dias da presença do Senhor, enche os teus dias de coisas eternas, eles serão melhores. Meu Deus do céu. Irmão, quem não quer nada com Jesus está aprendendo isso, e a gente que está dentro da igreja está ficando para trás. Quem não quer nada com Jesus está usando isso. É aquela história lá de Paulo. Os caras vão expulsar o demônio lá. Paulo eu conheço, fulano eu conheço, mas você quem é? E o demônio dá uma surra, porque a pessoa só queria usar o nome de Jesus na boca, mas não tinha Jesus no coração, e apanha do demônio.
Por quê? Porque o reino espiritual não dá para enganar, irmão. Ou você é, ou você não é. Eu posso pintar de bonito aqui na tua frente, mas Jesus sabe quem eu sou e quem eu não sou. O mundo espiritual ninguém consegue enganar. Por isso, toma jeito, se conserta, se converte, deixa as coisas podres de lado, limpa o teu caminho, não desvia a gordura e entra na presença de Deus em santidade. Jesus vai te levar longe, longe, meu irmão. Está na nossa mão. Ei, fica de pé comigo. Oh, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Não dá para pregar tudo. Obrigado, Senhor. Que a bênção, dá para colocar? Derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Pensa, te acompanhe por detrás, por diante, teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, ei, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Eu quero chamar aqui à frente você que sabe que Deus falou com você, ardeu aí no teu coração em algum momento essa palavra. Corre aqui, eu preciso orar para algumas pessoas, para que você viva um tempo novo. Você não vai mais deixar escapar o tempo na tua vida, nos teus dias. Você vai aproveitar de uma maneira melhor os seus dias. Corre para cá, nós vamos orar aqui. Aleluia. Você que deseja mais de Deus, você que não quer desperdiçar a presença, você que não quer que a arca fique 20 anos na tua casa sem nenhum testemunho e misericórdia, Jesus nos ajuda. Eu quero chamar os pastores, os presbíteros, vamos orar, vamos impor as mãos, vamos interceder. Jesus ativa, dá um ritmo novo, um ritmo diferente. Oh, aleluia. Oh, Santo.
filhos, dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, as bênçãos te acompanhem por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o seu riso em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Amém, e assim seja. Diga. Concorda com o que Deus está fazendo. Soramacataracê. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Oramasori via cadereço. Latori via masto por cadereço. Espírito Santo, flui aqui, Espírito Santo. Nenhum exército precisou buscar a arca nos filisteus. Nenhum super-herói precisou ser levantado para tirar a arca do meio do povo filisteu. Deus defende a sua glória. O próprio Deus trouxe a arca de volta. O próprio Deus vai trazer de volta, diz o Senhor. O próprio Deus vai trazer a glória de volta. A glória está voltando na vida de alguns. A glória de Deus está voltando na vida de alguns. Quero a tua glória sobre a minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Nós adoramos aquele que faz. Vendo aos teus anjos, Nós adoramos aquele que faz. fogo aos seus ministros. Ei! Nós adoramos aquele que faz. Vendo aos teus anjos, nós Abraça alguém do teu lado aí.
abençoa. Fogo aos seus ministros. Nós somos teus. Nós somos teus ministros. Não negue os. Ele não vai negar. Ele não negará o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar da minha vida. Abraça umas 3 pessoas aí, diz pra ela: você conduz a glória. Você é esse recipiente da glória. Você é a própria arca hoje que guarda a presença, a glória. Aleluia. Oh, santo é teu nome. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a vida. O Gabriel está entregando a vida a Jesus. Quem mais aqui vai entregar a vida a Jesus hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal assim com a sua mão. Deixa eu te ver. Vem cá, minha irmã, vem cá. Vem cá, deixa eu orar por você. Quem mais vai entregar a vida a Jesus aí? Levanta a mão, faz assim, ó. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém aí em cima? Aqui embaixo? Tem lá? Glória a Deus, pode descer, a gente espera. Vem cá, Gabriel. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem mais alguém? Levanta a sua mão assim. Querido, deixa eu falar uma coisa. Talvez você está aqui hoje e você estava afastado, estava vivendo o Icabod, porque a glória tinha ido. As coisas já não eram mais a mesma na presença do Senhor com você. Mas hoje Deus falou com você e você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você que estava afastado, não estava desviado não, desviado está o diabo. Você estava afastado e quer hoje voltar para os caminhos do Senhor. Levanta a tua mão aí no teu lugar. Você que hoje quer retornar para os caminhos do Senhor, faz um sinal com a tua mão. Talvez você está aqui e Deus falou com você e você quer se reconciliar com Jesus. Vem cá, Canela. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Aleluia. A glória volta, irmão. A glória volta num caminho reto. Ei, a glória volta num caminho reto. Deus não pega atalho. Deus é um Deus de conserto, de alinhamento. A glória volta no caminho reto. Aleluia. Eu quero pedir para vocês que estão aqui, que estão entregando a vida a Jesus, que vocês façam uma oração comigo. Digam assim: Senhor Jesus, essa noite eu entrego a
um caminho reto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca me abandonou. E eu sei que nunca estarei sozinho, porque Tu és a minha companhia. Amém. Estenda a sua mão aqui à frente. Jesus, nós Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que ouviram a Tua palavra, abriram os seus corações para que a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, a palavra que transforma, que muda, a palavra de Deus entrou no coração deles. E nós queremos Te agradecer, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está propondo hoje um novo e vivo caminho. Eles estão aqui recebendo o sangue, estão sendo lavados e remidos pelo Cordeiro. São nossos irmãos em Cristo, família espiritual. Vão morar no céu conosco. Obrigado, Jesus, pelo Teu resgate. Não é mais Icabode, é Cabode. A glória voltou. Aleluia. Também é bom algum pastor acompanhar aqui, ó. Aleluia. Só a igreja, levanta a mão e diz assim: eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero, Senhor. Só quero levantar a minha voz para Te dizer que a Tua graça já me basta. Mais uma vez, faça essa declaração. Quero Tua hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Celebre o Senhor aí no teu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. Obrigado.